Oiê, hello, estamos aqui novamente para trazer várias informações para vocês. Hoje estou com a doutora Diva Leonor Monteiro, que ela vai nos explicar que atualmente nós fazemos um monte de exames e que tem muitos exames que não são tão importantes para fazer. Então, boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você explicasse de uma forma assim, que as pessoas entendessem o porquê de tantos exames. Olha, nós temos hoje os exames de rotina, e alguns deles realmente previnem um monte de doenças, interferem no prognóstico dessas doenças se detectados mais cedo. Mas o que está acontecendo é que muita gente entende que exames de rotina é para você pedir ultrassom demais, é para você pedir tomografia como rotina, ressonância como rotina. Colonoscopia. Colonoscopia em alguns casos, né, de rotina, como nós vamos explicar. Então, existe um limite em que a pessoa que está submetida a esses exames, ela pode ter algumas alterações que nasceram com ela. Sim. E isso daí chama atenção no exame e a pessoa não tem doença. Sim. Então aquele exame desencadeia uma série de procedimentos que coloca a pessoa até em risco. Então eu vou dar exemplo. Uma paciente ela fez aí uma tomografia de tórax e pegou uma imagem no pulmão muito pequenininha. Então eu falava, nossa, pode ser um tumor, vamos fazer uma biópsia. E fizeram a biópsia na paciente. E a biópsia não deu nada. Era só uma cicatrização de uma pneumonia antiga. E o que aconteceu? Ela teve um escape de ar durante a biópsia do tecido pulmonar, que isso acontece, chama pneumotórax, e esse pulmão dela colapsou. Ela ficou internada há vários dias. Aquilo que era para ser só um dia, foram vários dias com drenagem do tórax. Isso aconteceu comigo. Eu fiz e também não deu nada. Deu uma cicatriz, né? Então, de uma pneumonia. Exame de rotina, ele deve ser feito quando existe uma indicação, os exames devem ser feitos quando existe uma indicação médica. Então, essa indicação, você tem antecedentes na família, você tem um passado propício a ter isso, você tem sinais, sintomas da doença, aí justifica. Mas o que não justifica é uma pessoa chegar, como tem algumas firmas que estão pedindo para os seus clientes, funcionários, fazerem exames de rotina de imagem. Então, eles estão fazendo, às vezes, tomografia e ressonância todo ano. Isso não pode, porque a ressonância ela tem uma radiação muito maior que um raio-x de tórax. E a radiação ionizante da tomografia, ela pode alterar o DNA da célula. E essa célula pode se transformar. Então, não é recomendado fazer tomografia de rotina todo ano ou cada 2 anos. Então, vale muito mais a pena a pessoa ir ao médico e ele fazer um exame e ver a necessidade, se tiver sinais, sintomas. Então, hoje, nós queremos dar esse conceito. Nem sempre muito exame é bom. E muito exame feito aleatoriamente pode evoluir com procedimentos que podem fazer mal para a pessoa. Sim. Por exemplo, se você for fazer uma colonoscopia após os 75 anos, de rotina, sem a pessoa ter queixa, Sim. Você pode perfurar a parede do intestino, porque o intestino é muito frágil. Numa pessoa acima dos 70, ele começa a ficar com a parede delgada. E a hora de passar o aparelho, pode fazer uma fissura e pode perfurar ou sangrar. Então a pessoa não tinha nada, ela Sim. fez uma colonoscopia, não tinha nenhuma queixa e ganhou isso, né, uma perfuração intestinal. Cateterismo, né, é um exame que muita gente fala, mas ele fez cateterismo, não fez cateterismo. Olha, o cateterismo é indicado quando a pessoa tem sinais clínicos de infarto. Se for uma pessoa de 40 anos, de 50, vale a pena fazer o cateterismo na Sim. hora. Agora, se for de 80, na hora de passar o stent ou de fazer a desobstrução, a artéria da pessoa é muito endurecida e cheia de placas. E o que acontece? Muitas vezes o catéter, na hora de entrar, dá uma complicação nessa artéria. Então, muitas vezes, quando a pessoa idosa chega no pronto-socorro com infarto, você faz o tratamento clínico, quando ela não está chocada, quando a pressão não cai demais, quando não tem alguma coisa mais séria, teve um infarto. Sim. Tem alterações eletrocardiográficas que não são urgentes, então espera, Sim. com o quadro clínico bonitinho, porque daí você pode evitar uma complicação do cateterismo. Entendi. Porque todos nós, envelhecendo, a gente tem a artéria mais endurecida, Sim. a gente tem algumas plaquinhas, que isso faz parte do envelhecimento, é o cabelo branco do coração. Então, eu acho que seria bacana a gente, por exemplo, primeira pessoa, começar com uma pessoinha piquititica, né? Vamos ela faz primeiro
o exame do pezinho. Isso. Na faixa de até 5 anos de idade, quando a criança nasce, ela faz o exame do pezinho. Esse exame do pezinho é fundamental, porque pode achar aí doença de metabolismo, pode achar hiperplasia congênita da suprarrenal, hipotiroidismo congênito. Então você muda o prognóstico da criança, já começa a tratar. Sim, piquititica. Recém-nascido, que faz, né? E até os 5 anos, essa criança deve ter o exame de sangue, o hemograma, para ver se ela tem anemia, se não tem anemia. Deve fazer, o exame de urina e fezes, porque a criançada fica botando tudo na boca, né? Então, logicamente, o hemograma é importante para você olhar outras coisas, né, que podem acontecer na criança. Mas, exame de imagem, tipo ultrassom para ver coisa, se não tiver queixa e o exame clínico não tiver, não precisa. Mas, às vezes, a família pressiona muito, né? O médico, não vai fazer ultrassom para ver se está tudo bem lá dentro, e às vezes isso acontece. Quer dizer, é um exame que não vai dar em nada, e se ele apontar alguma coisinha que não era nada, vamos fazer uma tomografia, uma ressonância, entendeu? Acaba se transformando... O médico faz o quê? Antecedentes da criança, ele vê a situação clínica da criança, se tem algum sinal e sintoma, e pede os exames nessa faixa de idade necessários, né? Aí nós temos uma faixa de idade que é de 6 a 12 anos, onde aqui já entra o exame de sangue, entra o perfil de colesterol e triglicérides, porque essa criançada está comendo muita porcaria. Então aí já começa a aparecer os problemas relacionados com colesterol, com gordura no sangue. Então essa criança, ela deve fazer o perfil lipídico. Se ela não for obesa, não tiver nenhum outro sintoma, não precisa nem pedir ultrassom para ver se tem gordura no fígado, nada disso. Você vai ver, vai avaliar e vai ver se há necessidade de pedir outros exames de sangue ou exames de imagem. Vai fazer toda vez que vai exame de imagem, que a família às vezes pede para a gente, somente no adulto, não é necessário, tá? Aí depois a gente passa para os adolescentes. E essa criança de 6 a 12 anos também tem que fazer exame de urina e de fezes, né? Agora nós temos a criança de 13 a 18 anos. Bom, aí vem o hemograma, vem o perfil novamente de gorduras no sangue, triglicérides, né, e o colesterol, vem a glicemia, porque daí já entra numa fase de adolescência, onde o risco familiar já é grande, né? A não ser que ela tenha sintomas de diabetes antes, aí faz logo, de pequenininho, né? E que tem diabetes infantil, que você tem que prestar atenção. Criança emagrecendo, bebendo muita água, urinando muito, ficando caída, perdendo peso, isso tem que verificar. Por isso que o médico é fundamental para avaliar se aquela criança precisa dos exames só de rotina, ou se ela precisa de uma investigação melhor. Fica a critério do médico. E nessa criança de 13 a 18 anos, além do perfil lipídico, entra a glicemia, vai entrar também as infecções sexualmente porque a vida sexual está começando muito cedo hoje. A vida sexual está começando cedo. Muitas crianças vão nesses bailes aí e fica com um, fica com dois, fica com 5. Aquele baile eu fiquei com tanto. Todos os crushes. Então, na realidade, essa criança está exposta a sífilis, gonorreia e todas aquelas doenças que a gente conhece. Inclusive, até o HIV. Então, é necessário ver os hábitos dessa criança, né? E nessa faixa de idade, o mais importante é você avaliar a criança como um todo. Então, quando a criança é pequenininha, faz a curva de idade, de altura e peso, né? Até chegar na adolescência, para ver se a criança cresceu bem, se tem uma boa evolução neurológica, né? E se tiver tudo bem, esses exames são aqueles que devem ser feitos. Mas é lógico, o pediatra tem a sua experiência pessoal, ele vai, não, eu costumo fazer isso. Aí não é para condenar, não. Isso é só uma amostra de que tem muita coisa que está sendo feita sem precisar, né? Agora nós temos uma faixa de idade que são os adultos e que existem exames que realmente mudam a evolução de um caso. Então, por exemplo, a pressão arterial. A pressão arterial é importante em todas as idades. Por quê? Porque se você tem uma pressão arterial mais alta, acima de 13/8, você pode estar evoluindo com chances maiores de infarto, de AVC e de insuficiência cardíaca no futuro. Então, você controlando a pressão dessa pessoa, mesmo que ela tenha 15 anos, 14, 13, é fundamental. Então, a pressão arterial, até em crianças pequenas, entra num patamar assim. Essa muda a vida da criança. Desculpe te interromper, existe uma explicação. Quando eu estava grávida, eu tinha o quê? 28 anos, 29, a minha pressão era 10/8. Era baixíssima. Então ele falava, não sei como você não está dormindo, porque é muito baixo. E agora é normalíssimo. É, porque as artérias vão endurecendo com a idade. Eu também tenho pressão baixa. A minha chega no verão a 9/6. Era isso, e agora está normal. Não, por enquanto não, ela continua meio baixa ainda.
Mas existe... Mas pode, inclusive, você ter uma pressão diferencial do idoso, que é a hipertensão sistólica do idoso. Ele tem a sistólica muito mais alta e a diastólica normal. Isso tem toda uma avaliação específica para pessoa muito idosa, tá? Então, a pressão arterial é aquilo que eu vou pedir para toda vez que ele vem no consultório, né? Segundo ponto é a glicemia, com a hemoglobina glicada, que nessa faixa de idade é obrigatório, né, no adulto, para ver se ele tem ou não tem diabetes. Aqui você vai ter o perfil de colesterol e triglicérides, porque você entra numa faixa com muito estresse, estuda, trabalha, corre para lá, corre para cá, tá tendo que prestar concurso e exames, então isso precisa ser visto. Para as mulheres, o Papa Nicolau, o exame, né, para prevenção de câncer de colo, de útero, isso é fundamental. Por quê? Porque as meninas que têm vida sexual muito ativa, elas podem já começar a ter umas célulazinhas alteradas no colo do útero. E dá para ver isso. Aí vai e retira isso. Um tratamento pode ser local, muitas vezes é local, e ela se livra de um câncer, né? Então, é fundamental o Papa Nicolau. E a mamografia também? Não, a mamografia nessa faixa de idade, de adulto jovem, ainda não precisa. Não, só se tiver antecedentes familiares e antecedentes, assim, de gente muito próxima da família que tenha. É lógico que o médico examinando, vendo que tem algo estranho, ele vai pedir, tá certo? Então, aí, a partir disso, a mamografia é um exame que vai ser feito de rotina a partir dos 50 anos, cada 2 anos. Mas a jovem pode fazer se tiver o histórico familiar ou se ela tiver alguma doença da mama, como doença fibrocística, tudo. E a mama do jovem é muito densa, então, às vezes, o ultrassom é muito melhor que a mamografia. É o que eles pedem. E quando tem alguma suspeita, faz ultrassom junto com a mamografia, né? Aqui eu queria dizer também que a densitometria óssea é importante no idoso, porque o idoso, ele pode ter uma osteoporose e isso resulta em fratura. Então, você fazendo isso, uma densitometria, já na faixa mais velha, você vai ver a possibilidade de tratar isso daí. Mas é lógico que a densitometria não pode ser tratada de uma forma assim. Por exemplo, os medicamentos que são dados na densitometria, na osteoporose, que são os alendronatos da vida, eles podem acarretar no idoso um grande refluxo e com muitos sintomas. Então, vitamina D, cálcio, exercício físico, isso a gente vai falar mais tarde, tem que melhorar a função do idoso. Então, a densitometria é um exame importante. Nas mulheres que têm menopausa precoce, é importante que a baixa do estrógeno, baixa de progesterona, precisa fazer. E a densitometria óssea você faz todo ano? Densitometria, dependendo do médico, dependendo do seu grau, é cada 2 anos, ou pode ser, depende do seu médico. Fala, não, eu tenho experiência, eu quero ver todo ano. Ou senão eu vou ver cada 2 anos. Eu faço todo ano. Isso tem que ver se há validade ou não. Então, na realidade, no jovem, esses exames, eles mudam a vida da pessoa. E com isso, nós só temos ganhos com isso, né? Aquele pessoal que vai para academia, que já tem uma certa idade, não, eu vou começar a fazer teste, eu vou começar a correr, eu quero ver se eu tenho. Aí você faz um exame cardiológico completo, né? Você faz um eco, você faz um Holter e você faz um teste ergométrico para saber se ele suporta a carga. Agora, aquele sedentário que quer emagrecer e chega na academia e vai querer correr, sem a mínima noção de como está o organismo dele, não vai dar certo. Principalmente se ele for obeso. Então, nós temos que tomar cuidado, né? Então, esses exames de check-up cardiológico completo pode ser feito também para a pessoa que quer correr em academia. Então, o jovem... que todo mundo deveria ir na academia, né? Na realidade, sim. Né? Todo mundo deveria fazer o seu exercício. Então, quando você tem perfil lipídico, que você tem glicemia, você tem, assim, conforme o seu histórico familiar, os exames solicitados de uma forma correta, você acaba tendo uma qualidade de vida melhor e não submetida a muito procedimento que não vale a pena. Então, isso é necessário, né? E o que muda para os idosos é que, além da densitometria, o que faz parte nessa faixa de idade são 2 coisas importantes. Primeiro é a vacinação. Que é vacinação contra pneumococo, que é a pneumonia que mais mata idoso. Se vocês conhecem vários idosos que morreram de pneumonia. Então, verdade. Pneumococo, vacina antiviral, a viral, porque o que faz a vacina? A pessoa pode ter gripe, mas ela tem uma gripe atenuada, menos forte, né? Você pode vacinar e deve, cada vez mais eles estão pedindo contra o herpes zoster, que é aquela doença que muitos chamam de cobreiro, que dá um monte de bolinha com uma dor horrível em várias áreas do corpo, que segue o trajeto do nervo, pega assim, pega assado. Então, isso faz parte já de fazer junto com o processo do idoso. E no idoso tem mais uma coisa importante, é a avaliação
funcional dele. Sim. Como é que está a musculatura, se ele está tendo capacidade de andar. Dizem que a sua qualidade de vida e a sua longevidade está muito relacionada com a velocidade com que você anda. Sim. Se você começa a fazer uma marcha mais lenta... tem um povo na praia que você percebe nitidamente isso, né? Anda devagar e tal. Então, começa a andar assim, né? Dependendo, é lógico, se tiver uma doença cardíaca, se tiver algum outro processo, vai andar devagar, é melhor que ande. Mas se você não tem nada de uma doença incapacitante e você começa a andar mais devagar, é sinal de que você está perdendo músculo ou você está tendo algum outro processo. Então, aí a necessidade de avaliar sua autonomia, como é que você está, raciocínio, como é que você está, tem alguns testes para isso que o geriatra faz, e se você está tendo condição de ter uma vida ativa. Por quê? Porque você sabe que você tendo músculo bom, ossos bons, e você fazendo exercício com frequência, você vai ter uma longevidade... Você vai ter uma capacidade de gerir a vida com mais qualidade. Né? E não adianta nada você chegar nos 85 anos muito debilitado. Não dá para ser assim, né, gente? Uma pessoa que trabalhou a vida inteira, criou os filhos, ajudou nos netos, aí chega numa fase da vida que pode curtir, tá ruim, tá com diabetes que já deu muita complicação circulatória, tá hipertenso, com insuficiência do coração, ou tá com enfisema de pulmão, porque não se cuidou. Então, a gente precisa ver que hoje o brasileiro está vivendo muito. Nós estamos vivendo, a expectativa de vida nossa até está mais de 80 anos. Então, uma criança que nasce hoje, ela vai ter uma expectativa de vida de chegar até os 80. Sim. Então, isso é necessário. Então, precisa cuidar de si e ter autoestima. É lógico, alimentação saudável, exercício físico, os exames de controle, de check-up, mas bem indicados, e não chegar lá, quero fazer um exame de tudo. Bem indicados. Bem indicados. Agora, tem uma medicina aí que eles pedem muitos exames, mas por conta dos protocolos que eles têm, então eles pedem zinco, magnésio, tudo isso. Ortomolecular, não é? Tem ortomolecular e tem outros tipos, mas o médico está seguindo um protocolo, ele não está pedindo por pedir. O que a gente vê muito hoje, eu quero fazer todos os exames, doutor, tireoide, cortisol, Gente, isso é um absurdo, encarece a medicina. Os planos de saúde ficam até aqui, porque a grande maioria dá normal. Se ele não tiver um sintoma, um sinal clínico, uma queixa, um histórico familiar, não precisa fazer. Então, o ecocardiograma não precisa fazer todo ano. Tá? Como é que fala? O eletrocardiograma é bom que faça. É bom que faça. Serve para bastante coisa, principalmente na pessoa mais idosa. Agora, ultrassom de abdômen para todo mundo, todo ano, eles não estão achando que vale a pena. Né? Mas tá certo, e tomografia e ressonância, então, de rotina, é considerado assim, um absurdo. Um absurdo, né? Então, a nossa mensagem de hoje é que cada médico tem a sua postura, que deve ser observada, tá? E o paciente, às vezes, força muito a barra. Doutor, eu quero fazer esse exame, eu quero fazer aquele exame. Na verdade, quem tem que determinar, pelo que você falou, doutora Diva, é o médico o que o paciente tem que fazer. Isso. Não ele chegar lá e falar, eu quero fazer isso. Quero fazer tudo. Mas por que você quer fazer? Não, porque meu primo fez. A firma do a empresa do meu... Tem que ter algum sintoma para fazer alguma coisa. Tem que ter. Eu conheci um neurocirurgião que estava com problema sério. Ele operou uma paciente de câncer no cérebro, de tumor. A paciente ficou tão estressada com isso que ela começou a fazer ressonância magnética cada 6 meses. Ele falava para ela, não precisa, um acompanhamento não é esse. Ela dizia, eu vou fazer, se o senhor não me fizer, eu vou em outro médico para fazer. Ele não sabia o que fazia. Mas não pode fazer uma coisa. Não. Então, gente, tem que ter calma para cuidar da saúde. Tem que ter calma. Mas tem que ter calma para cuidar da saúde. Pegar o seu médico, com calma, com ele, o que precisa fazer, e não fazer exames de imagem à toa. Sim. É isso. Então, gente, somos uma graça. Muito obrigada pela presença da doutora Diva. E qualquer dúvida, estaremos aqui para dirimir. Alô?